Fala, minha tropa do Conduta Militar, professor Borbas aqui, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco de como foi a minha rotina para passar na SpaceX em 8 meses. Só que olha só, antes de contar esse passo a passo do que me levou para ser aprovado e classificado na PrEP, eu vou pedir para você, se está vendo esse vídeo pela primeira vez e conhecendo a gente agora, se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, comentar aqui alguma coisa, compartilhar com o guerreiro que também está no papiro com você e quer essas dicas valiosas e não deixar de seguir a gente lá no Instagram. Então, bora lá. Rapaziada, seguinte, eu passei na SpaceX no ano de 2020. E assim, de preparação mesmo, eu fui de fevereiro a novembro, ou seja, 8 meses. Em 8 meses eu consegui ser aprovado e classificado no concurso da SpaceX, tá? Ah, mestre, mas isso acontece com todo mundo? Bom, vocês sabem que não, tá? E eu tenho que ser justo e dizer o seguinte, isso só foi possível porque durante meu ensino médio eu fiz uma boa preparação. Eu estudava todos os dias durante meu ensino médio. Então, quando eu cheguei para fazer o concurso, não é que eu tinha uma base boa, eu realmente tinha conhecimento. Só que o que precisava era aprofundar esse conhecimento. Por quê? O que a gente aprende na escola não é suficiente, é bem raso, a prova exige muito mais. E foi isso que eu fiz nesses meses, além de, obviamente, aprender muito mais, né? Então, o que foi? O aprofundamento e aprender algumas coisas mais que eram necessárias. E aí, em 8 meses, eu consegui. Só que isso não é o padrão. Muita gente faz 2, 3, até 4 vezes até passar. Então, vamos lá, o que vocês têm que fazer que vai garantir lá a vaga de vocês? Senhores, primeiro de tudo, vocês têm que ter organização e planejamento. Não tem jeito. Se você for desorganizado, não vai dar certo. Principalmente para você que estuda online, tá? Por quê? Você que estuda online, você que tem que fazer o teu planejamento de estudo diário. Por exemplo, os nossos alunos aqui no nosso curso, quando eles entram, eles passam o horário para a gente pega e, de acordo com a nossa experiência, daquilo que a gente passou para ser aprovado, monta ali o cronograma de estudo para que ele consiga desempenhar muito bem, tá? Então, isso aqui para quem é nosso aluno já passa de graça. Agora, para você que não é nosso aluno, tem que se virar para fazer. Então, como que funciona? Cara, vamos lá. Muita gente fala, vou estudar uma matéria por dia. Na minha humilde opinião, isso é muito problemático, principalmente para a SpaceX, com um volume muito grande de assuntos. Cara, você tem que estudar matemática, física, português, história, geografia, química, literatura, inglês. Ainda tem que fazer redação. Se você pegar para estudar uma matéria por dia, eu considero que você vai se enrolar. Não estou dizendo, é impossível passar. Não, às vezes alguma outra pessoa te indicou, estuda uma por dia. E tudo bem, se funcionou para ela, ok. Só que eu estou falando a minha experiência. E eu não recomendo isso, tá? Se você tem, por exemplo, o dia inteiro de estudos, como era o caso que eu tinha, o que dá para você fazer tranquilamente? Cara, dá para estudar uma matéria pela manhã, uma outra pela tarde, e à noite tem como você pegar alguma coisa mais tranquila. Como assim mais tranquila? De mais fácil absorção. Por exemplo, você estudar uma literatura, estudar inglês, que são matérias mais simples de você absorver. Não exige tanto tempo, por exemplo, como matemática, física e química, que você tem que fazer vários e vários exercícios e são mais demorados. Então, é isso que você precisa fazer, criar uma rotina. Porque, por exemplo, imagina, se você estivesse estudando no curso presencial, você teria hora para começar, não teria? Cara, trate o seu estudo com seriedade. Então, defina uma hora para você acordar e para você começar a estudar. Era isso que eu fazia. Eu começava bem cedo pela manhã ali, acordava por volta das 6 horas e, 7 horas eu já estava estudando, tá? Então, faça isso. Até porque muita gente chega lá no Instagram, por exemplo, e pergunta, como que eu faço para parar de procrastinar? Cara, cria rotina. Se você criar uma rotina, estabelecer as metas daquilo que você precisa fazer ao longo do seu dia, não vai procrastinar. Faça isso que você será bem sucedido. Então, por exemplo, selecione 3 disciplinas por dia para você estudar. Mas como que eu vou fazer para estudar, mestre? Seguinte, você que tem um curso online, o que você vai fazer? Vai lá, vai assistir a tua aula teórica, vai fazer aquelas anotações que achar pertinentes, tá? Não é para você sair fazendo resumo de páginas e páginas, não. É resumo, se você precisar e sentir a necessidade. Então, o que você vai fazer? Anotar as principais informações, porque é importante você fazer a revisão depois. E para você não ter que voltar tudo, ter um resuminho ali, é bom. E depois, cair dentro de exercício. Em todas as disciplinas é assim, não tem jeito. Você só vai conseguir absorver e ver se realmente aprendeu fazendo. Porque lá no dia da sua prova, o que você vai fazer? Questões. Se você faz poucas questões e não está acostumado,
Como que você quer chegar lá no dia da sua prova e amassar? Não tem jeito, é fazendo várias e várias questões. E assim, seguindo essa rotina de segunda a sexta. Como assim, mestre? De segunda a sexta você aprender coisas novas. Então, primeiro, defina as matérias que você vai estudar no seu dia a dia. Então, por exemplo, segunda. Segunda você vai estudar matemática, história e literatura, tá? Eu recomendo que você estude história mais de uma vez por semana, porque tem história geral e história do Brasil. Então, separe, você vai ter um dia para estudar história do Brasil e outro dia para estudar história geral. A mesma coisa com geografia, 2 dias também. Um dia para história geral, outro dia para história do Brasil. Matemática e física, cara, eu estudava praticamente matemática todo dia. Se não os 4 vezes por semana. E física a mesma coisa. Por quê? Porque são matérias que exigem que você estuda isso. Aí você pode pensar, não, mas eu sou safo em matemática, eu consigo, fazer as questões muito bem. Tudo bem, eu também conseguia. Só que eu só fazia isso porque eu estava continuamente em contato com matemática e física, tá? Então, é muito importante, porque essas matérias, se você não tiver um contato frequente, acaba indo para o esquecimento. E você tem que carregar, às vezes, algo que você aprendeu lá em conjuntos, lá no início do ano, uma questão de probabilidade que você só vai ver depois. As provas estão fazendo isso direto, que é o quê? Pegar um assunto e misturar com o outro. E se você não estiver continuamente estudando e revisando, vai esquecer e vai chegar perto da prova, você vai ficar desesperado e vai sentir o quê? Inseguro. E não é isso que você quer fazer. Beleza, mestre, mas e aí no final de semana? Cara, no final de semana, o que você tem que fazer? Você tem que revisar os assuntos que você viu durante a semana. Então, por exemplo, eu separava o meu sábado para revisar toda a matéria que eu tinha visto durante a semana. Tudo que eu vi, eu pegava e via ali resumidamente, tá? Além disso, matemática, física e química, nas questões que eu tinha dificuldades que durante a semana eu não tinha conseguido fazer, obviamente eu tinha tirado a dúvida e ia refazendo todas essas questões até aquilo entrar no meu sangue. Por quê? Se eu cheguei naquela questão e não consegui fazer, significa que aquela ideia não está comigo ainda. E eu preciso ter a ideia bem definida na minha cabeça. Então eu fazia aquelas questões várias e várias vezes até aquela ideia entrar na minha cabeça. Então, por exemplo, na semana seguinte, quando eu começar a estudar matemática de novo, eu voltava naquela questão para ver se eu tinha aprendido. Se eu cheguei naquele dia e ainda não estava com aquela ideia de questão na cabeça, eu fazia de novo e marcava para fazer no outro final de semana, até aquilo entrar. Cara, é só assim que você vai conseguir chegar num excelente nível para a prova. É o quê? Fazendo e refazendo, sem preguiça. Você não pode ter preguiça de revisar, de refazer, de ter aquilo que está com dificuldade e deixar para aula para depois. Se você fizer isso, está cavando a tua cova do fracasso. Não faça isso. Então, esse é o passo a passo. Chegava no domingo, o que eu fazia? Redação. Tem que fazer redação, tem que escrever uma redação por semana. Até porque quanto mais você escreve, mais confortável você fica com a escrita. E aí, redação vai sair desse bicho de 7 cabeças que é para muita gente e vai se tornar algo mais natural. E quanto mais você escreve, cara, quanto mais temas você tem contato, fica muito mais simples de chegar lá no dia da prova e você fazer uma excelente redação independente do tema. Porque provavelmente o que vai acontecer? O tema da prova, você já vai ter visto ele ao longo do ano, não de forma direta, fiz o tema da prova, não. Mas alguma coisa que você já tem escrito vai encaixar. Por exemplo, no ano que eu passei, a redação era sobre alguma coisa relacionada à ciência. Eu já tinha feito mais de uma redação relacionada à ciência. Então foi muito simples pegar lá e relembrar as técnicas que eu fazia para jogar naquela redação. E eu tirei uma excelente nota. Eu tirei 90 na minha redação. Por quê? Esse é o caminho, você fazer toda semana. Não tenha preguiça. Beleza? Então, vamos lá. Organização é isso. Mas e o planejamento, mestre? O planejamento é o seguinte. Você tem que conseguir fechar as matérias do edital com antecedência. Porque você precisa revisar. Além das revisões que você faz continuamente nos finais de semana, em relação aos assuntos da semana, você tem que depois, chegando à próxima prova, fazer uma revisão de todos os assuntos. Por quê? Porque se você não fizer, cara, às vezes uma coisa que você viu tem 3 meses e você esquece. Até mais, você que começa a estudar, sei lá, em janeiro, vai demorar e você vai acabar esquecendo. Então você tem que se planejar para fechar o conteúdo do edital com antecedência, para rever essas disciplinas e também, o quê? Fazer provas anteriores. Eu sei que, não, durante a preparação, mestre, eu fiz várias questões de PSEX, excelente, Brasil, tem que fazer mesmo. Só que é bom você pegar e fazer a prova direto, assim como fazer o quê? Simulado. Cara, com essas dicas, com essas chaves, esses pequenos bisus que eu estou te passando, não tem erro. É só não ter preguiça e fazer aquilo que precisa ser feito, pagar o preço para chegar lá. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar essa dica
com os guerreiros também que estão no Papiro, lado a lado junto com vocês, se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram. E olha só, outra coisa muito importante, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso curso de matemática destinado à ESA. É o único curso de matemática do Brasil específico para quem tem dificuldade. Então, fica ligado, porque a gente também vai lançar um para SpaceX. E dependendo da data que você está vendo esse vídeo, esse curso já vai estar disponível e eu te garanto que foi feito, pensado justamente para quem tem dificuldade, para quem está no sanhaço, estuda online, acha que está sozinho, mas não está. Porque aqui nesse curso é todo mundo junto em busca da aprovação. Forte abraço e tamo junto!